Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Max Valarezo, Max presencialmente aqui no canal. Que felicidade de poder matar a saudade da minha amiga de podcast, de colega de YouTube há tantos anos. Estou aqui presencialmente, estou muito feliz. Ai, eu também, Max. Muito obrigada por ter vindo. Pessoal, eu chamei o Max pra participar desse vídeo, porque já que estamos no mês do orgulho, a gente vai indicar pra vocês 7 obras com representação LGBTQIAP+, 7 obras que a gente gosta muito. Já indicou em outras ocasiões, inclusive. Com certeza, a gente já trocou ideia sobre algumas. Tem umas coisas que a gente ainda não comentou, então vai ser muito legal pra gente poder destilar o amor por essas obras pela primeira vez também em vídeo, né? Vai ser ótimo. Com certeza. E aí, eu vou indicar 3 obras, seja filmes ou séries, o Max vai indicar mais 3, e tem uma final que é de nós dois juntos. Exatamente. A gente sabe, né, Max, que é difícil, às vezes, encontrar representatividade LGBTQIAP+, no cinema e nas séries. Às vezes, é bem difícil, na verdade. Tem mudado nos últimos anos, Felizmente, né? Hoje em dia é bem mais fácil conseguir fazer uma lista como a gente vai fazer hoje, né? Isso fica ainda mais fácil no Star Plus, que foi quem convidou a gente pra fazer esse vídeo pra vocês. Star Plus que tá com várias campanhas com a gente, tem sido muito legal. E quando eles chamaram a gente pra fazer essa lista, eu pensei, poxa, eu vou chamar o Max e a gente tem que fazer presencial de algum jeito. E calhou de você estar em São Paulo. Calhou de estar em São Paulo, foi assim, tudo se alinhou pra gente poder fazer esse reencontro e poder fazer essa lista incrível. Tô muito feliz. O que eu acho legal de dizer é que no Star Plus tem séries e tem filmes que mostram pessoas sendo como elas são e que tudo bem ser como você é. E isso não é só em junho, sabe? É o ano inteiro, que eu acho isso muito importante. Os filmes e as séries estão lá o ano inteiro e você pode passar o ano inteiro revisitando essas histórias, esses personagens e ver, né, todos esses tipos de amores diferentes e como isso pode ser celebrado o ano inteiro. É incrível. Sim, e as identidades também, que realmente o mês do orgulho é pra celebrar e também pra proteger essas identidades, pra defender a existência delas. E eu tô muito feliz de poder listar alguns desses exemplos aqui pra vocês. Sério, tem muita coisa boa que a gente vai falar hoje, gente. Vocês não perdem por esperar. E todos esses títulos que a gente cita hoje já estão disponíveis lá no Star Plus. Exatamente, então quando acabar esse vídeo, você já pode entrar lá no Star Plus, colocar na sua lista, assim, fazer uma maratona daquelas, ó, bonitas pra comemorar esse mês maravilhoso e celebrar todos esses tipos de amores e de identidades e de orgulho, né? Sim, fazer uma maratona bem orgulhosa. E aí conta pra gente o que você achou, né? Do que você achou desses filmes, dessas séries. Comenta aí e também recomenda quais você acrescentaria a essa lista, que a gente deixou em 7 pra caber no vídeo não ficar muito longo. Mas tem muita coisa, viu? Tem muita coisa. Então, ó, tem o link aqui na descrição pra você ir lá no Star Plus pra conferir todas essas obras e várias outras da lista Pride deles. Vai lá conferir e agora bora pras indicações? Vamos pras indicações, que tem muita coisa legal. Bora. Max, você que é o convidado, quer começar? Eu quero começar, porque tem um que tá lá no catálogo do Star Plus, que é um filme que saiu agora há pouco, alguns meses atrás, e que é muito bom. Ele se chama Fire Island, Orgulho e Sedução. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Ele é uma comédia romântica, que é sobre um grupo de amigos que eles vão todo ano pra essa ilha, que é uma ilha onde de fato tem um monte de gente que vai lá pra fazer, tem muitas festas da comunidade gay lá, e que realmente tem nos Estados Unidos, e aí eles todo ano vão tirar férias pra curtir. Então são 5 caras gays que são meio que essa família encontrada, né? E são amigos de longa data. E aí eles vão pra lá, e aí um deles é tipo o cara que é pegador, o outro é o mais tímido, o outro é o mais nerdzinho, e aí 2 deles são muito amigos, e aí um deles fala assim: eu não vou pegar ninguém até eu te ajudar a você pegar alguém, porque ele é o cara que nunca conseguiu ter um relacionamento com ninguém, ele é mais tímido e tal, então pega essa amizade assim pra mostrar a parte da curtição e tudo mais. Só que tem um detalhe. Esse é o filme que é inspirado numa obra da Jane Austen? Exatamente. Agora você tava falando, isso me parece familiar. Exatamente. Esse filme tem o subtítulo de Orgulho e Sedução porque ele é uma releitura de Orgulho e Preconceito. Aí, olha só. Exatamente. Então, porque, por exemplo, no Orgulho e Preconceito você tem as 5 irmãs, né? Então, nesse aqui são os 5 caras, que são meio que os irmãos da família encontrada. Que legal. No livro da Jane Austen tem a incerteza sobre a situação financeira. Aqui é porque eles estão indo nascer, eles sempre ficam na mesma casa de uma mulher que recebe eles, só que ela perdeu todo o dinheiro, então eles não sabem se eles vão conseguir estar nessa casa no ano que vem. Nossa. Então, mas assim, o que é legal é que é um filme que pega muito das temáticas que a gente vê em Orgulho e Preconceito. Então, a questão de você ter, de fato, o preconceito de classe, por exemplo, que aí então lá os caras, eles são tipo, os caras meio quebrados, assim, de dinheiro, mas aí eles conhecem os caras gays lá que são super ricos, das mansões, e aí vê, tipo, qual é o preconceito. Tem o Mr. Darcy desses caras? Tem o Mr. Darcy deles e tal. Então, mesmo se você não conhece Orgulho e Preconceito, vai ser legal porque você vai apreciar muito as dinâmicas, essas temáticas, assim, o roteirista do filme, que é o ator principal,
pessoal, ele faz a comédia há muito tempo e ele sempre fazia muita piada pra falar sobre... Porque ele é gay na vida real e ele fala sobre como na vida ele é asiático. Então, sobre os diferentes tipos de preconceito que ele sentiu dentro dessa comunidade, seja de classe ou de racismo. E aí ele aproveita pra trazer isso tudo, faz piada, mas ao mesmo tempo é uma releitura de Orgulho e Preconceito. Que demais! E o negócio é muito engraçado, assim. É uma comédia romântica e funciona muito bem. Eu dei gargalhada de verdade várias vezes. É muito engraçado. São umas piadas que você vê que são feitas tudo em cima de coisas, detalhes de quem tem a vivência da comunidade gay e tal. Então é tudo muito... Você vê que é feito por essas vozes mesmo, sabe? Então é engraçado demais. É muito bem dirigido, o Andrew Ahn é o diretor, e ele sabe fazer com uns quadros muito bem compostos para trazer a ideia da unidade desses irmãos. Tem um de ritmo de edição muito engraçado, que às vezes lembra um pouco Uma Família Pesada, que tem no Star Plus, inclusive, Uma Família Pesada, que eles têm aquele negócio, tem uma cena, aí corta rápido pra um flashback, é uma piada e volta. Eles fazem um pouco Eu disso amo esse tipo de corte. E eles fazem muito bem isso. Então, nossa, é um filme divertido, que aquece o coração, que faz uma releitura muito criativa de Orgulho e Preconceito. Então é muito legal mesmo, assim. Foi uma baita surpresa pra mim conhecer esse filme recentemente. Nossa, que legal! E tá lá, então, Fire Island. Você tinha comentado que você ia ver antes, né? Pra ver se trazia pra essa lista. Então tá aprovado. Assim, é muito divertido. É daquelas comédias românticas que vai fazer o seu dia ficar mais leve. E que é tudo muito bem feito, bem atuado, bem escrito, muito bem dirigido. Divertido pra caramba. Muito legal Fire Island. E é muito legal que é um exemplo recente também, né? Isso. E eu acho que é legal pensar que as obras, elas têm evoluído cada vez mais na representação. Sim, que nem você falou, é um roteirista que é gay e asiático. Sim. Então você tem essa pessoa trazendo a própria vivência e isso se torna uma tradução muito mais completa do que é a vivência dele, do que se fosse, por exemplo, outra pessoa que não é dessa comunidade querendo dizer o que ela acha que é essa comunidade. Não, né? você vê que é um negócio muito genuíno, muito autêntico dessas vozes. Então, isso é o que faz o filme ficar tão incrível. É muito bom. Então fica aí a dica de Fire Island. Isso. Agora vamos pra minha primeira dica. Vai lá, a minha primeira dica é um filme também, um filme relativamente recente, que é Rocketman. Ah, legal. Eu amo esse filme com todas as minhas forças. Ele é uma cinebiografia do Elton John. Sim. E eu gosto muito porque ele é um filme musical. E ele é um filme sobre uma pessoa real, uma cinebiografia. Mas ele não tenta ser só uma coisa que vai ser uma releitura dos shows. Além dele mostrar a vida pessoal do Elton John, que inclusive tá muito brilhantemente interpretado pelo Taron Egerton nesse filme, ele traz as cenas musicais como algo muito fantástico, Sim, né? É um dos grandes pontos altos, assim, porque cinebiografia musical tem muitas, acabam caindo numa fórmula, né? E aí você sente que às vezes... Ainda mais se é de músicos. Exatamente, então às vezes você sente que o filme só tá preocupado em pegar aquela história e encaixar na fórmula, em vez de dialogar com a essência do biografado. E Rocketman é um que consegue dialogar com a essência do que fez o Elton John ser essa personalidade tão grande, esse artista tão histórico, né? E além de ser um ícone pra comunidade, não só a comunidade gay, mas eu acho que pro Vale como um todo. Eu acho que o Elton John é um ícone que a gente almeja assim há muitos anos. Sim. Só que o filme não é chapa branca. Sim. Eu gosto muito disso, porque apesar de ser um filme autorizado por ele, tem o apoio dele e tudo mais, ele é um filme que mostra os altos e baixos da vida do Elton John. Então, você vai ter os momentos que são de glória, que são ele descobrindo as músicas. Nossa, quando ele faz, assim, o Our Song, é maravilhoso, né? Pra mim, é a cena mais emocionante do filme inteiro, assim, porque transforma a música em outra coisa quando você para pra analisar pela visão da vida dele. Assim. Eu já tô chorando incrível. quase de novo. Lindo. Você tem esses pontos, então os pontos que são mostrados com muita sensibilidade, seja dos afetos dele ou das desilusões dele, e também tem os momentos de shows, os momentos da galera cantando louca por ele fazendo todo aquele show de roupa de beisebol, toda aquela coisa que ele gosta de fazer os shows bem espetaculosos, mas também tem os momentos que são pra baixo, tem os momentos em que ele percebe que ele tá no vício, que ele não tá bem, e o filme ele não se ressente de mostrar essas coisas. Eu acho que ele consegue mostrar com uma sensibilidade, sem ser espetáculo ou sem ser apelativo, sabe? Total. E é legal porque o Elton John, ele é essa figura tão importante também, porque ele é um cara que nunca teve medo de ser genuíno com quem ele queria se expressar, né? Lógico, ele passou um tempo sem revelar a sexualidade dele em público, mas ele tava lá desde o começo demonstrando quem ele queria ser, essa figura que parecia maior que a vida e espalhafatoso e chamava atenção. Então, e o filme consegue também traduzir isso na sua própria linguagem. O filme é colorido, o filme é fantástico. E é isso que eu amo nele. Tem esses exageros, mas é justamente por isso, porque ele entende o que faz o Elton John ser essa figura tão importante na vida de tanta gente e que incentiva e inspira muita gente a isso, a se expressar e ser quem
quem gostaria de ser? Nossa, com certeza. Eu acho que as cores e objetos do mundo real não são o suficiente pra mostrar o Elton John, exatamente. sabe? E então eu gosto muito dessa saída criativa que o filme tomou, porque valeu muito a pena. Vejam Rocketman, é muito legal. Nossa, é maravilhoso. Bora pro próximo da lista, então. Vamos. Agora é o Max. A próxima indicação que eu vou trazer também é um filme, e que eu vou trazer ela porque ela me lembra um pouco o que a gente discutiu agora sobre o Elton John. O filme é um clássico de 1975, tô muito feliz que ele tá lá no Star Plus, que é o The Rocky Horror Picture Show. Nossa, um clássico mesmo, hein, Clássico. Max? Isso aí, ele é um filme musical que conta a história de um casal que eles acabaram de se casar, eles querem fazer uma viagem de carro, só que o carro deles quebra no meio do caminho e eles estão convenientemente perto de um castelo. Aí eles, vamos pedir ajuda lá no castelo, usar o telefone. Quando eles chegam lá, eles são recepcionados por um cientista maluco, que é interpretado pelo Tim Curry, que ele faz o Dr. Frankenfurter. E aí ele recebe ele, só que é uma noite que ele tá dando uma festa e uma noite que ele vai fazer um grande experimento científico que ele tava planejando fazer há muito tempo. E aí ele se recusa a deixar esse casal ir embora do castelo. E ele Fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente. E aí vai ter um monte de maluquice. Vai ter festa, vai ter experimento científico maluco, vai ter peça de teatro, vai ter duelo, vai ter um monte de maluquice. E aí cada um desses episódios vai ter um número musical. Tem a Susan Sarandon super novinha também, ela é a mulher do casal. E ele acabou entrando pra história porque ele é um filme muito querido pela comunidade. Porque, primeiro que tem a parte do visual, a direção de arte. Então ele é um filme que ele é uma sátira de filmes B de terror, de ficção científica dos anos 50 e 60. Ele é bem camp também, né? Muito, então ele pega e exagera isso, ele se inspira muito também na estética do glam rock, e aí por isso eu pensei no Elton John, porque Elton John era essa figura do rock que trazia esses visuais glam, né, glamourosos, e eles pegam esse visual do glam rock pra trazer pro Rocky Horror Picture Show. Então você tem esses visuais coloridos, diferentes, e que quebram com certas ideias de gênero, de como supostamente homens deveriam se vestir, como mulheres supostamente deveriam se vestir. E aí você tem o personagem do Frankenfurter, que é esse cara, mas ele tá lá usando meio arrastão, e com uma maquiagem super pesadona, assim, e também vai pro comportamento dos personagens. Então você vai ter personagens que vão agir de um jeito que também vão desafiar rótulos de orientação sexual. Então você vai ter, tipo, o cara pegando mulher e homens ao mesmo tempo, e... Exato. E você vai ver, tipo, como no final das contas, esses personagens, o casal que vai parar no castelo, eles não estão lá só como prisioneiros, eles estão lá como alguém que estão sendo introduzidos a uma perspectiva de um mundo diferente, porque eles são um casal super tradicional dos Estados Unidos, branco e hétero, não sei o quê, e aí a galera daquele castelo vai tentar quebrar todas as barreiras que eles têm na cabeça sobre isso, sobre gênero, sobre sexualidade, e aí isso tudo acontecendo no meio de um monte de números musicais e festa, e é um filme muito único e que também é considerado como um filme que estava muito à frente do seu tempo por conta desses debates que ele traz sobre fluidez de gênero, sobre identidades sexuais e por aí vai. Então é muito, muito incrível, assim, o trabalho que ele faz em 1975. É muito impressionante. Max, eu preciso confessar, eu nunca vi Rocky Horror. E Então, é um filme que eu tô guardando. Sabe, aquela coisa, eu vou ver num dia especial, vou ver no Halloween, vou ver... Sim. E aí eu nunca vejo. Então talvez tenha chegado o momento. Chegou o momento, é bom que, ó, a gente termina aqui, você abre o Star Plus e já dá play nesse filme, porque tá facinho. Será? Aí eu fazer um vídeo de Rocky Horror, já pensou? Eu acho muito justo. Comentem embaixo se vocês querem. Eu chamo você de novo aqui pra gente fazer. Tá, beleza, bora pra minha lista. A gente passou por um clássico, vamos fazer um filme um pouco mais novo também, que é daqueles filmes que o pessoal ficou discutindo muito na época do Oscar, e eu sinto que hoje em dia não falam tanto dele, mas merecia ser mais falado, que é A Favorita. A Favorita, é verdade. Sim. Legal. A Favorita é um filme sobre duas mulheres disputando a atenção de uma rainha, Exatamente. basicamente. Feita pela incrível Olivia Colman. O elenco todo é muito bom, né? Você tem a Rachel Weisz, você tem a Emma Stone. Esse trio funciona bem demais nesse filme. Funciona demais. É um filme dirigido pelo Yorgos Lanthimos, não sei se eu falei certo o nome desse diretor, que é o diretor estranhão. Isso, exato. Esse é um filme que eu tava conversando com o Max, que eu quero convencer ele a ver de novo junto comigo, porque ele... Eu acho que tem umas camadas que eu ainda preciso pegar, assim, ainda no filme. Eu gosto dele e tal, mas eu acho que ainda tem mais coisa que eu posso apreciar. É muito interessante esse filme porque ele é inspirado em uma figura real. Ah, isso eu não sabia. Sim, ó, tem as minhas anotações aqui pra eu falar o nome certinho, mas o filme ele foi inspirado no reinado de Anne, a última rainha da linhagem Stuart,
Stuart a governar a Inglaterra, Irlanda e Escócia. Olha só. Isso foi lá em 1700 e pouco, assim, entre 1707 e 1714. E aí toda a história que inspirou o filme é que existem cartas que foram guardadas, que foram trocadas entre a rainha Anne e a Sarah Churchill. Então, a partir dessas cartas é que foi desenvolvido o roteiro do filme. Ah, que legal. E isso é legal você ter falado, porque eu acho que uma das coisas que faz a Favorita ser tão atraente, nesse sentido, a história pegar você, é porque a gente tem essa ideia da realeza europeia heteronormativa e não sei o quê. Só que, com certeza, nos bastidores você tinha outros tipos de relacionamentos, né? E inclusive, sendo de realeza, devia ter muita treta, como o que a gente vê no filme. Porque é isso, o legal do filme também é que ele pega uns negócios de drama, mas assim, de drama de disputa. Então, tipo, mulher, tipo, uma mulher competindo pelo afeto da outra lá, mas assim, tipo, traição e passando a perna na outra. É uma disputa política disputa, também, né? E é isso que eu acho muito legal e por isso que eu quis trazer esse filme, porque ele é um filme essencialmente político. A gente até imagina que exista um afeto entre elas, mas é muito mais sobre sedução e sobre poder. E eu acho muito legal que nessa lista a gente não tá só trazendo histórias necessariamente românticas, né? Sim. A gente trouxe vários tipos de histórias até agora e vai continuar trazendo. E eu gosto muito de A Favorita porque ele é um filme que ele fala muito sobre romance e sedução, mas não numa coisa necessariamente melosa, Sim, sabe? total. Ou numa coisa trágica. Mas sim, cheguei aqui, sou toda sensuelen, a rainha gosta de mulheres, então vou sensualizar com a rainha pra obter um status, né? Sim. Que é uma história que, como você falou, é bem comum que a gente veja de uma forma bem heteronormativa, né? Ai, a Ana Bolena que chegou na corte, seduziu o rei e aí tudo mudou. Não, pode ser também com a rainha Anne. Exatamente. Eu adorei, sabe? adorei a comparação, realmente, total. E aí fica só divertido, assim, você vê essas mulheres disputando pelo poder e pelo afeto. E aí que tá, essas performances também fazem toda essa paixão e essa cobiça das atrizes, elas interpretam isso, assim, de um jeito muito impressionante. Então, vale demais a pena. Nossa, com certeza. E a Olivia Colman, como você tinha falado lá no começo, incrível. Destrói. Assim, perfeita. Ela ganhou o Oscar aquele ano? Ela ganhou o primeiro Oscar de melhor atriz dela por esse filme. Pronto, justíssimo. E não só esse, né? Porque ela ganhou Globo de Ouro, BAFTA, Screen Actors Guild, Volpe Cup e melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Veneza. É um espetáculo. Assim, realmente, acho que ela foi bem, foi ok. Um pouquinho. Talvez, assim. Então, se você quiser ver essa performance mega premiada dela e também as performances incríveis da Emma Stone e da Rachel Weisz, além do roteiro que foi feito pela Deborah Davis ao longo de muitos e muitos anos com essa pesquisa das cartas e também com a ajuda do Tony McNamara. Então, assim, vejam porque é bem interessante a forma que adaptaram essa história. A gente já tá falando muito de filme, agora eu quero trazer um seriado. Que é Only Murders in the Building. Ai, a gente ama, né? Esse aí a gente já conversou um pouquinho, a gente sabe que os dois gostam. E por que ele tá aqui nessa lista? Porque tem a personagem da Mabel, que é bi. Sim, né? E... tem que ter algum bi nessa lista, por favor. Sim, e assim, pra quem não conhece Only Murders in the Building, é um seriado sobre a Mabel, que é essa jovem. Ela mora num prédio e acontece um assassinato nesse prédio. E ela acaba virando muito amiga de dois aposentados, que são interpretados pelo Martin Short e pelo Steve Martin. E os três descobrem que eles têm paixão por podcasts de crimes reais. Então eles decidem se unir e criar o podcast deles para investigar o crime que aconteceu no prédio deles. E aí a gente vai investigando, então, para descobrir quem foi a pessoa culpada e tudo mais, ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo quem são essas pessoas, né? E eles não sabem fazer nem podcast, nem investigação. Exatamente. E é maravilhoso. E é maravilhoso. E é engraçado demais, assim, a química do elenco é muito, muito boa. E você tem a Mabel, então, que é essa personagem bi. E o que eu acho interessante no jeito que trabalham a Mabel e a identidade dela, tipo, eles não é tipo, a propósito, ela é bi e isso é mencionado e pronto, acabou. Não, é tipo, é um negócio que conduz a história no sentido de que as pessoas com quem ela se relacionam sempre são personagens muito relevantes pra trama de mistério, né? Podem ser aliados, podem ser suspeitos, né? E aí a gente vê justamente, então, as pessoas com quem ela se relaciona têm esse papel importante. Mas, ao mesmo tempo que isso é muito relevante pra história, o seriado também não fica, tipo, trabalhando, tipo, olha lá, ela é bi, olha lá, ela é bi, tipo, porque... quando ela fala pela primeira vez que tá saindo com uma menina pros dois amigos dela, né? Eles ficam, você tá saindo com uma menina? Eles levam um susto, mas, de boa. E pronto, vida que segue. E acabou. E aí, daí pra frente, o fato dela ser bi é tratado como uma coisa mais normal do mundo e pronto, entendeu? Então é um equilíbrio muito legal. É relevante pra história, mas não é um negócio que fica, tipo, criando toda uma temática de alarde em cima disso. Não, é tipo, todo mundo, beleza, é isso.
Que eu acho que, assim, é lógico que existem histórias e histórias. Existem histórias que é mais importante realmente você tornar a trama da identidade, da sexualidade como algo principal, porque a história é sobre isso. Mas eu acho que a gente atinge um patamar legal de representatividade exatamente quando a gente tem histórias que não são de temática LGBTQIAP+, mas que tem personagens LGBTQIAP+, que são personagens legais, com tramas interessantes e que são representados de uma forma natural. Natural e tridimensionais, né? Assim, tipo, então, porque é isso, são pessoas como as pessoas do mundo real e que vão ter muitas coisas relacionadas a elas que vão ser fascinantes. Então, e eu acho que eles trabalham disso de um jeito muito legal, o jeito que eles trabalham a naturalidade como uma diferença de geração lida com isso, porque a gente pensa, uma mina da nossa idade que vai revelar isso pra dois caras com 70, não sei quantos anos, será que vai vir com algum tipo de choque de geração? Algum... Que poderia muito bem ter aparecido na série. Mas não, eles trabalham isso com muita leveza e com muita atenção, é muito bem feito e, de novo, sempre trabalhando em cima do humor e do mistério. E aí fica tudo muito bem amarradinho, fica muito legal. Nossa, eu amo muito essa série, é maravilhosa e eu tô doida pela próxima temporada já. Tô ansioso também, muito. Sim, vai ser demais. Já que estamos falando de temporada e de série, vou trazer uma série também. Boa. Que assim, todo mundo que tá vendo esse vídeo e me acompanha já deve saber qual série que eu vou indicar, mas é a primeira vez que eu trago ela no YouTube. Eu tô muito feliz. What We Do in the Shadows. Yes. Eu sempre falo dessa série. Acho que, sei lá, devo ser a maior cadelinha de What We Do in the Shadows do Brasil. Não sei. Mas, gente, vejam essa série. Antes de eu falar o que é, vejam, tá? Mas vamos agora trazer de novo. What We Do in the Shadows é uma série de documentário que... Acho até que você tem um vídeo sobre documentários, não tem? Eu tenho um vídeo que eu falo bastante sobre o histórico dos filmes de documentário falsos. Ah, legal. Vocês confiram lá no Entreplus. Que é isso mesmo. O documentário é um documentário falso. Ele é feito todo na linguagem de documentário, tem entrevistas com os personagens, mas é uma história de ficção. E existe um documentário de tudo quanto é jeito, mas esse especificamente, ele acompanha uma família, né, um grupinho ali. Uma república. É, uma república, basicamente, de vampiros. Sim. Eles moram todos no mesmo casarão ali e eles têm o dia a dia deles rolando lá. Então, por exemplo, na primeira temporada, eles vão receber a visita de um grande barão vampiro que vem lá da Europa e tal. Mas isso é só uma desculpa, porque na verdade a gente vê o cotidiano deles. A gente vê a vida de vampiro, que é muito interessante. É muito engraçado porque eles são seres milenares, quase todos eles, né? Então tem toda essa questão de como eles se adaptam com a realidade de hoje em dia, com a tecnologia, e o que eles não conseguem se encaixar com o restante da sociedade. E eu acho que isso é legal também pela forma como eles trabalham a sexualidade dos personagens, porque você mesmo falou isso pra mim. Todo mundo lá é bi. Todo mundo é bi ou todo mundo é gay, tipo... Sério, tem muitas formas diferentes de sexualidade mostradas entre os personagens. Sim. Seja os vampiros ou os não vampiros também. Sim, também. E o que eu acho legal no jeito que eles trabalham isso especificamente com os vampiros é porque eles são esses seres milenares. Qual a ideia que traz? Assim, que relações e tipos de amores que não são heteronormativos eram coisas muito comuns, são coisas muito comuns há milênios em todos os tipos de sociedade. Isso faz, por exemplo, a ideia da heteronormatividade dos rótulos assim certinhos. Pareceu quase alguma coisa, tipo, inventada pros dias de hoje, que com a qual eles também não conseguem lidar muito bem, que nem, sei lá, a tecnologia dos dias de hoje, como se esse tipo de rotular tudo na heteronormatividade também fosse uma coisa meio alheia à realidade milenar deles, que eles estão tão acostumados a expressar e conhecer todos os tipos de amor e de expressão de quem eles são. Eu só queria citar uma piada da série, só pra mostrar o quanto eles brincam com essa coisa da heteronormatividade e como a gente, às vezes, fica esperando que seja uma coisa e tal. A gente tem um casal de vampiros que moram nessa casa, que são a Nádia e o Laszlo. Quando eles estão falando, vai chegar tal pessoa e tudo, tem a entrevista nos bastidores, né, que eles comentam a situação, bem entrevista de reality show mesmo. Sim. Aí tem a Nádia, então, eu tô meio preocupada com a chegada desse cara, porque o Laszlo tá aqui, né, a gente é casado, e eu tive um relacionamento muito quente com esse cara. Ardente, intenso, marcou minha vida. E aí eu tô preocupada com isso. E aí, em seguida, tem a entrevista com o Laszlo. Ele, eu tô preocupada que o cara vem porque a Nádia tá aqui e eu tive um relacionamento muito ardente com esse cara. Os dois tiveram. Exato. Sabe? Isso não é colocado como uma coisa, porque eu sou homem e o cara... Não, tipo, é mencionado que ele tá preocupado porque a pessoa com que ele tem um relacionamento tá lá e pode sentir ciúmes. Assim como ela também. Os dois
dois têm a mesma preocupação de uma forma muito igual. Então eu acho muito legal que a série brinca com as nossas expectativas. Absolutamente. E tem uma outra representação também na série que é de um personagem humano, que quer muito ser vampiro, mas ainda não é. Que é o Guillermo. Assim, eu amo ele com todas as minhas forças. Ele é ótimo. O Guillermo, ele é um familiar, que é um humano que serve a um vampiro e tal. Então ele vai lá e fecha todas as cortinas pra que não entre luz do sol, pra quando o vampiro acordar ele não virar um monte de cinzas e tal. E o Guillermo, ele quer muito ser um vampiro, mas ele fica sendo enrolado pelo mestre dele, que é o Nandor. E uma coisa que eu acho interessante do Guillermo é que a gente acompanha todas as descobertas dele acerca de si mesmo ao longo da série. E isso envolve muitas coisas, desde a ancestralidade dele, até mesmo a parte da sexualidade, da identidade dele. E ele é um personagem que é muito legal, é muito fofo, e ele é incrível, assim, nas cenas da série. Nossa, é muito. O jeito, às vezes, só o jeito dele ficar parado e você vê a decepção porque não fizeram ele ser um vampiro, ou porque ignoram ele, assim, e ele ao mesmo tempo é sempre muito fofo e otimista, e quando ele não quer ser, e quando ele estoura, não, assim, ele é um personagem maravilhoso, eu gosto muito. Outra coisa, eu juro que eu paro de falar, eu vou fazer um vídeo depois só de What We Do in the Shadows, mas é que eu gosto muito dessa série. Eu acho que ela é bem interessante de trazer aqui, porque além de ser uma série de fantasia, a gente tem trazido muitas obras que são, por mais que às vezes tenham elementos fantásticos, são obras que se passam no mundo real, assim, sem muito vampiro e criaturas e tal. E What We Do in the Shadows é uma série de fantasia, de elementos aí de ficção especulativa, de horror, mas é uma série que, por trazer essa ideia dos vampiros, eu acho que ela conversa muito com a representação histórica de pessoas LGBTQIAP+. Quando você vê obras mais antigas, muitas vezes as criaturas são colocadas como alegorias para pessoas que são marginalizadas pela sociedade, grupos que são marginalizados. E o vampiro, em particular, ele costuma ser muito relacionado à comunidade LGBTQIAP+. De noite você se torna outra coisa, você vive mais à noite, você se esconde do restante da sociedade. Quando você vai ver algumas obras que representam vampiros, muitas delas são o que a gente chamaria de queer-coded, né? Que tem toda uma codificação, principalmente em relação à comunidade gay, mas não só à comunidade gay. Muitas vezes você vai ver, o pessoal já relaciona vampiro e gay. Isso não é uma coisa de, vou pensar menos de histórias de vampiros porque elas são gays. Não, é porque ao longo da nossa cultura pop toda, as histórias de vampiros foram carregadas de, seja estereótipos ou até códigos que representavam alguns aspectos de comunidades LGBTQIAP+. Isso é muito interessante. Então eu gosto que What We Do in the Shadows é uma série que não só traz o vampiro, mas também abraça esses códigos todos que costumaram ser trazidos ao longo da cultura pop. Eu acho isso muito da hora. E eles conseguem transformar isso tudo num negócio muito engraçado. Nossa, então, assim, é maravilhosa a série. Eu dou umas risadas, que é um humor muito aleatório, ele te surpreende muito, é muito legal. Vejam, por favor. E agora, pra última parte dessa lista, tem uma indicação conjunta. Uma obra que os dois queriam muito, muito trazer. A gente vamos então trazer como se fosse a dica dos dois, pra os dois assinarem embaixo e falar assim, esse aqui é muito bom mesmo. Sim, e antes da gente entrar nessa dica, já comenta aqui embaixo o que você tá achando das indicações até agora, se você já viu alguma, e se você tá vindo do futuro, já viu alguma delas depois que a gente falou, comenta aqui o que você achou. O que você assina embaixo também, recomendar aí pro pessoal dos comentários o que eles realmente precisam assistir. Sim. Não. Qual que é a nossa última dica, Max? Brokeback Mountain. Sim. Esse clássico maravilhoso que passa os anos e ainda acho um filme assim muito poderoso, muito tocante, muito emocionante e que é um divisor de águas. A gente pode falar um pouquinho daqui a pouco sobre por que é um divisor de águas, né? Mas eu acho que não podia faltar nesse vídeo assim, né? Com certeza. Eu acho que O Segredo de Brokeback Mountain, ele é um filme que muito se fala sobre ele, mas pouco se fala dele. Faz sentido o que eu tô falando? Sobre o que tá lá dentro, né? E as certas minúcias, né? Eu concordo, porque, por exemplo, é o filme que ficou famoso como o filme dos cowboys gays, mas quando você vai analisar a história, ele realmente vai trazendo tanta complexidade pra esses personagens e tudo mais. Então, até mesmo a questão da identidade deles, né? Eles são, pra quem não conhece, Brokeback Mountain é sobre dois cowboys nos anos 60 que se conhecem e se apaixonam, e isso é uma surpresa pra eles, porque eles, depois que eles se pegam pela primeira vez, eles até falam assim, isso foi só uma vez porque eu não sou queer, é o termo que eles usam, né? Eu não sou queer. E o outro fala, eu também não sou. Que inclusive é um termo que era usado de uma forma negativa e hoje em dia foi reapropriado, né? Porque antes você falava, esse aí é queer, você tava xingando a pessoa. Exatamente. E hoje em dia foi abraçado pela comunidade. Não, peraí. Eu sou assim, eu vou pegar essa palavra e transformar em algo positivo. Mas no contexto dos anos 60,
60 não era. Exatamente, então eles estavam tipo falando assim, não, eu não tem nada de errado comigo, mas... E é isso, então eles reconhecem que eles estão simplesmente se apaixonando e que aquilo vai florescendo com muita naturalidade, e aí a gente vai acompanhar eles ao longo de vários anos, enquanto eles tentam equilibrar e esconder esse amor que eles têm e levar a vida deles de casados com mulheres, com filhos e tudo mais, porque eles não querem revelar pro restante do mundo, porque eles têm medo do que pode acontecer com eles, né? E a gente vai acompanhando isso e é uma história muito tocante, muito sensível. Por que é interessante de ver a complexidade desses personagens? Porque é isso, assim, o filme ele não tá tão preocupado em colocar um rótulo muito específico sobre a identidade deles, né? Então, tipo... Às vezes você pode ficar com a impressão de que eles são, de fato, sei lá, homens gays que não saíram do armário, mas às vezes você pode passar a impressão de que, na verdade, eles podem ser bi. Sim. Porque eles criam essas relações com essas mulheres e em nenhum momento parece que é não genuíno o que eles sentem por essas mulheres também. Mas ao mesmo tempo, eles não estão discutindo essas coisas nesses termos, né? Porque nos anos 60. Já era uma preocupação eles se sentirem atraídos por homens, Isso. assim. Não importa a nuance nesse caso, né? Pra eles ali. Também, eu acho que é uma coisa que hoje em dia a gente consegue discutir um pouco mais, né? Porque já era difícil, alguns anos atrás, para as pessoas entenderem que existia homens gays e mulheres lésbicas. Muito mais difícil entenderem que se você se interessa por alguém do gênero oposto, você não é necessariamente gay ou lésbica. Sim. Você pode gostar de vários gêneros diferentes. Você não precisa se ater a uma coisa só. E isso é uma coisa que, apesar da comunidade bissexual existir já há muito tempo e já se existir manifestos e tudo mais há bastante tempo, não é uma coisa que até hoje em dia as pessoas levam a sério, sabe? Não entendem que pode existir. Então, é uma coisa que no filme eu acho que até se existisse essa discussão de qual a letra da sigla que eles são, seria, eu acho, uma coisa muito recente, sabe? Que eles iam tentar colocar numa... Meio anacrônica. Meio né? anacrônica, exatamente. Sim. Eu acho que não rolaria porque os caras estariam preocupados, será que eu sou gay? Sim. Sabe? Logo de cara. Não ia nem discutir, será que eu sou bissexual? Eu acho que não ia rolar. Eu acho que, no final das contas, é o que mais tem a ver com a história desses personagens, porque é uma história sobre um amor que nasce de uma forma muito natural e espontânea e que vai crescendo e que, com o passar do tempo, a gente vê quais são as amarras que eles mesmos colocam, quais são as amarras que a sociedade coloca neles, que vão dificultando para que esse amor realmente consiga expandir da forma natural como ela nasceu. Então, como é tudo muito... assim, sabe, nascendo de um jeito tão espontâneo, você nem sente falta quando você tá assistindo de tentar rotular aquilo com uma letra da sigla, que nem você falou, né? Exato. E assim, pessoal, eu tô dizendo isso como uma mulher bissexual, tá? Eu não acho que precisava o filme dizer eles são bissexuais. Eu acho que não é uma discussão que deveria necessariamente estar no filme. Eu acho que o mais importante é a relação deles. E, tipo, os medos e as inseguranças que eles têm, que não são apenas as da homofobia, que existe a insegurança deles e o medo em relação à homofobia, obviamente, mas também existem as inseguranças deles em relação às esposas, que não necessariamente eles querem deixar porque eles gostam, em certa medida ou outra, aos filhos e todas essas coisas, ao relacionamento em si também, né? E no final das contas é um filme que também, sendo dirigido pelo Ang Lee, que é um baita do diretor, ele também é um filme que eu acho que até hoje você enche os olhos na forma como ele é dirigido também. Então, por exemplo, eles Brokeback Mountain, a montanha onde eles ficam, onde eles se conheceram e pra onde eles vão pra se encontrar uma vez a cada não sei quantos meses, é filmado de um jeito tão lindo, assim, ele enquadra eles como se eles fossem parte dessa natureza, porque no final das contas é o lar desse amor. E também faz com que, justamente, é o lugar isolado onde eles podem expressar quem eles realmente querem ser, longe da sociedade que criou tantos medos neles sobre se expressar, né? Então, é tudo muito bem dirigido, com muita sensibilidade. Eles trabalham muito bem a ideia do silêncio, porque eles têm que silenciar muito um lado deles, né? Então, é um filme cheio de camadas, que quanto mais... Então, quando você vai assistir ele e apreciar os detalhes do filme, para além de, tipo, é o filme dos cowboys gays, você vai ver tanta poesia, vai ver tantas camadas, tanta complexidade, e acaba sendo um filme riquíssimo até hoje, assim, eu acho maravilhoso, assim, e que merece ser revisitado sempre, eu acho. Ai, com certeza. Ele é um filme muito bonito, assim. Muito. Eu gosto dele porque, assim, muitas vezes quando a gente vai ver representações de pessoas da comunidade LGBTQIA+, a gente vê isso atrelado a uma coisa de morte, violência, tristeza. E Brokeback Mountain, ele é um filme que ele aborda, sim, essas coisas, então fica aí o aviso também, né? Mas ele não aborda isso de uma forma que eu considero exploratória, uma forma... Não é apelativo. Nem um pouco. Ele tem, sim, o medo, porque seria, inclusive, inverossímil, talvez, né? Eles, nos anos 60 e pouco depois, não sentirem o medo da violência. É uma coisa que tá ali naqueles personagens.
personagens, principalmente ali no personagem do Heath Ledger, né? Eu acho que tem aquilo, então sempre paira, porque é uma presença mesmo, infelizmente, até hoje é uma presença, mas não é uma história que vai necessariamente mostrar essas cenas de uma forma apelativa, não é uma história que é sobre isso, é uma história que é sobre eles convivendo sim com esses medos e com essa situação da sociedade e sobre a relação dos dois. Exatamente. E o sentimento de um em relação ao outro. E eu acho isso muito legal porque hoje em dia as histórias estão sendo mais assim. Quando a gente pega histórias mais antigas, era muito comum que elas fossem simplesmente de o sofrimento, nossa, vem aqui ver como é sofrido ser da comunidade LGBTQIAP+, que sim, eu acho que é importante ter as denúncias, eu acho que tem sim a necessidade de ter alguns filmes sobre isso, mas precisa todas as histórias serem assim? Tem aquele meme, eu queria história de gay empinando moto e tudo mais, que é assim, é um meme, é bobo, mas é isso, eu queria histórias que simplesmente considerassem a existência de pessoas da comunidade LGBTQIAP+, e que possam ser histórias de romance, histórias de comédia, histórias tristes sim, mas também outros tipos de histórias, em todos os lugares. É como você falou no começo do vídeo, essas pessoas estão em todos os lugares, estão aqui nessa sala, inclusive. Mas eu acho que é importante representar, e representar tá de todas as formas, de todos os jeitos, e eu acho que essa lista a gente conseguiu trazer muitas representações diferentes. Muito, porque né? é isso, acabou ficando uma lista que tem a história de drama, mas tem história de vampiro, tem história baseada em ficção científica, filme B, tem história de detetive, é muita coisa, e é isso, é porque tem todo tipo de história pra contar, e todo tipo de amor pra celebrar, e todo tipo de gênero pra ser explorado em termos de narrativa, de técnica cinematográfica, de história televisiva, então é muita coisa legal pra assistir. Sim, então eu queria agradecer, Max, por ter vindo aqui fazer essa lista comigo, eu gostei muito. E, pessoal, lembrando que tem todas essas obras que a gente citou aqui na lista do Star Plus, que eu vou deixar linkada aqui na descrição. Vão lá, porque isso ajuda muito a gente também, Com né? certeza. Então, queria agradecer ao Star Plus por patrocinar esse vídeo e vocês por terem assistido. Se vocês quiserem conhecer o canal do Max, eu recomendo demais. Também vai estar aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!